Estamos ao vivo. Vamos lá, aguardando o pessoal chegar. Boa noite, muito boa noite, pessoal. Quem for chegando, vamos aguardar um instantinho. Quem for chegando puder me dizer se o áudio tá legal. Falta 1 minuto para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Boa noite pessoal, quem for chegando, vamos aguardar um instantinho. Quem for chegando puder dizer se o áudio está legal. Boa noite. Simone chegou. Boa noite, Simone. Meu áudio tá legal? Tá tudo direitinho? Tô acompanhando aqui pelo celular. Ótimo, está legal, legal. Bom, da outra vez eu me enrolei um pouco com esses comentários, né? Que já tinha um tempo que eu não fazia live aqui pelo YouTube, então tava meio enrolado. Mas, Simone, a hora que você falar que pode continuar, a gente começar, né? A gente começa. Eu sei que você precisa de um tempo, né? Para compartilhar o link, mas de qualquer maneira eu estou acompanhando por aqui, tá bom? Ótimo, está legal, legal. Bom, então outra vez eu me enrolei um pouco com esses comentários, né? Já tinha um tempo que eu não fazia. Boa noite, Marco. Seja muito bem-vindo. Tô enxergando os comentários aqui já de antemão. Quero te agradecer, tá, Marcos? Pelo áudio que você me mandou. É bom que trouxe mais clareza, principalmente para a gente não começar a confundir as coisas, né? Não começar a falar coisas diferentes. Aí fica meio estranho. Mas gratidão aí por compartilhar, tá bom? Muito obrigado. Bom, Simone, quando você falar, a gente começa, tá? Eu preparei aqui um roteiro para eu não me perder, até um pouco mais curto que o da última vez, que às vezes eu me excedo um pouco nas minhas palavras, né? Eu excedo um pouquinho, então preferi fazer uma coisa aqui mais simples, mais direta ao ponto, porque quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de sentimentos, Márcio, seja muito bem-vindo, boa noite, né? Então, quando a gente fala de emoções, podemos começar. Maravilha, Simone, gratidão. Então, quando a gente fala de emoções, a gente costuma querer a fórmula mágica, né? Muitas das vezes a gente se pega... Deixa eu desligar isso aqui, senão eu vou ficar com duas vozes, não vai ver, certo? A gente se pega querendo uma fórmula mágica para resolver os nossos problemas, né? Deixa eu só abaixar a música aqui também, que eu estava com uma música aqui fazendo um preparo. Vou deixar prontinha. Bom, mas voltando, né? Como eu estava falando, às vezes a gente quer uma fórmula para resolver os nossos problemas, né? Só que foi dado a nós a dádiva da autorresponsabilidade do livre-arbítrio, né? E não existe uma fórmula, mas eu quero, à medida do possível, aqui trazer um passo a passo, né? Um passo a passo de uma forma mais simplificada, para uma coisa que de fato parece ser complicado, mas não é. Na verdade, o complicado é a gente conseguir lidar com tudo isso,
né? É a gente conseguir lidar com as nossas emoções, é a gente conseguir lidar com os nossos sentimentos. Então, a forma, falar como lidar é fácil, né? O difícil é a gente conseguir aplicar isso na nossa vida. Então, eu vou procurar trazer aqui algumas formas simples e de fácil aplicação, tá? Então, eu preparei um roteiro aqui. Boa noite, Bela, seja muito bem-vinda. Eu preparei aqui um roteiro bem simplificado, né? Porque eu falo um pouquinho, né? Inclusive, da última vez, eu confundi, eu estava meio nervoso, eu acabei confundindo muito a questão do horário que eu já tinha acertado com a Simone. Ela tinha me falado entre 40 minutos e 1 hora, e na minha cabeça ficou só os 40 minutos, 1 hora sumiu da minha mente, e aí eu fiquei um pouco transtornado em relação a isso. Mas, sanada todas as panes, vamos começar. Bom, pessoal, para a gente começar a nossa palestra, eu quero pedir, nesse momento, se tiver à vontade para você, tudo bem. Se não tiver à vontade para você, também tá tudo bem, tá? Mas quando a gente fala de sabedoria, de sentimentos, quando a gente fala de emoções, são coisas muito próximas, né? Então, eu falo que basicamente a diferença é uma diferença técnica. Mas todos nós temos um intuito, né? Quando a gente vai para uma palestra, quando a gente vai para uma reunião, quando a gente vai bater um papo, né? O que vale é qual é a intenção que está por trás daquele nosso intuito, né? O que a gente realmente quer com aquilo, tá bom? Então, o fato não é nada, a intenção é tudo. Eu falar de sentimentos e emoções aqui é um papo basicamente técnico, tá? Mas o que vale é a nossa intenção, qual é a real intenção que está por trás disso. Então, eu queria que nesse momento, se você se permitir, fechar os seus olhos, tá? Para a gente fazer uma pequena prece, legal? Não é bem uma prece, mas para a gente fazer uma pequena prece. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você visualizasse o momento que você conseguir entender essa diferença entre sentimentos e emoções. O que de fato muda na sua vida? O que hoje precisa mudar na sua vida? O que hoje precisa ser corrigido? O que hoje talvez te tire algumas noites de sono? Algumas coisas que te deixam aí aflito, te deixa aflita, que vem fazendo com que seu dia seja pesado. Eu quero que você mentalize isso e busque e peça por uma resposta. Talvez seja legal nesse momento você falar com aquele mentor, com aquela sua mentora que você fez um acordo antes de vir para cá, não é isso? Então, mentaliza, peça direcionamento, peça sabedoria para isso que está tirando as suas noites de sono, para isso que está te deixando de alguma forma aflito, aflita, tá? Que vem deixando os seus dias pesados. Peça um direcionamento para isso e peça que a gente consiga, de certa forma, esclarecer essas coisas para que você consiga aplicar isso na sua vida e ter aí a sua vida transformada, tá bom? Então, peça isso, solicite ajuda, faça uma oração interna sua, legal? Bom, então vamos lá. Pessoal, Andressa, boa noite, Patrícia, legal, Clara, boa noite, sejam todas bem-vindas. Então vamos lá, olha só, pessoal, para a gente começar a falar de emoções e sentimentos, tá? Como eu falei, é um papo mais técnico, né? A diferença entre um e outro basicamente é uma diferença técnica, que muitas das vezes, aplicavelmente na nossa vida, pode ser assim, tá, mas isso não tem diferença nenhuma. Porque, como eu falei, é uma diferença basicamente técnica. Mas eu sempre trago a questão de nós nos permitirmos ou nos buscar a termos a sabedoria, tá? Porque o conhecimento, Antonieta, seja muito bem-vinda. Estou seguindo lá no seu novo canal, tá bom? Gostando das histórias, legal. Então, a sabedoria é isso que vai fazer a total diferença na hora que a gente for aplicar uma determinada coisa ou outra, tá? Então, quando a gente fala de entender nossas emoções, quando a gente fala de entender nossos sentimentos, quando a gente fala de deixar a nossa vida um pouco mais leve, a gente precisa
ter sabedoria para que isso aconteça. Recentemente eu fiz até um vídeo falando disso, que não adianta nada eu vim aqui trazer um monte de conhecimento se a gente não tiver sabedoria para aplicar esse conhecimento em nossas vidas, né? Então, é exatamente isso, é você ter sabedoria, é pegar aquele conhecimento e aplicar de forma prática na sua vida, porque senão não vai adiantar, tá bom? A gente pegar esse monte de conhecimento, se você entrar hoje no YouTube, tá cheio, você acha solução para tudo, né? Talvez, eu não sei se ainda já tem a solução para a morte, isso eu acredito que não, até porque faz parte do processo de evolução, mas pro resto, a gente tem solução para tudo, né? Mas se a gente não tiver sabedoria, não vai adiantar de muita coisa, tá bom? Vai ser um monte de coisa na nossa cabeça ali, não vai fazer a menor diferença. Bom, então, busque essa questão da sabedoria, né? Procure ter sabedoria para aplicar aquilo ali na sua vida. E como é que a gente consegue ter sabedoria? Através de prática e repetição, tá? Só a prática e a repetição vai fazer com que nós tenhamos a sabedoria suficiente para transformar a nossa vida de alguma forma através daquele conhecimento que está sendo passado para a gente, ou que a gente talvez esteja buscando de forma ativa. Legal? Bom, falado isso, Laudelina, boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá então, olha só, quando a gente fala de sentimentos e emoções, tá? Bom, como eu falei, é praticamente uma diferença técnica, né? Então, se a gente for pegar o que significa isso, né? De acordo com Aurélio, né? O dicionário nosso lá, que não é mais Aurélio, agora é tudo digital, né? A definição, por exemplo, de sentimento é ato ou efeito de sentir-se. Olha só que legal, de sentir-se. Aptidão para sentir, disposição para se comover, se impressionar, perceber algo, apreciar e etc. Sensibilidade como de uma forma geral. Então, por exemplo, né, eu vou trazer um exemplo prático aqui, meu, tá? Eu não sou uma pessoa conhecedora de arte, legal? Não sou. E tá tudo bem nisso, talvez você seja igual ou não a mim nesse critério de arte, mas existem pessoas, e eu fico admirado quando eu olho isso, e a pessoa ela para de frente de um quadro e ela fica ali tendo várias sensações. Aquele quadro mostra isso, mostra X, Y, Z, que o autor ele quis fazer e quis transmitir e tal. E eu falei, cara, eu não estou vendo nada disso, eu só vejo um borrão. Né? Eu costumo brincar. Alguém de vocês tem essa percepção? Deixa no comentário aqui, quem é que vê um borrão e quem consegue de fato sentir sentimentos, as sensações ali transmitidas por um quadro, né? Então, é uma característica que eu não tenho, essa sensação, esse sentimento em relação a artes, né? Então, é legal que a gente vê algumas coisas, artes modernas, por exemplo, né? Que para mim é um monte de triângulo, um quadrado misturado com retângulo, cada um de uma cor diferente, né? E tá tudo bem, e tem pessoas que apreciam aquilo e conseguem enxergar o sentimento ali do pintor naquela arte, né? Eu já olho talvez um desenho mais simples que tem uma silhueta que eu saiba minimamente o que representa, para mim já faz muito mais sentido, entende? Então, quando a gente fala de sentimentos, a gente está falando basicamente de sensações que nós conseguimos ter que fazem com que a gente sinta algo, tá? E esse sentir algo... Como você tá falando aqui? Eu não vejo nada. A Simone tá falando também, na maioria das vezes, um borrão. Ela falou borrão e realmente, né? Tem aquelas pinturas que parece que joga só a tinta no quadro assim e fica um borrão. E tá tudo bem se tem gente que aprecia, mas o fato é que tem pessoas que se sensibilizam com aquilo. E é legal, tá? Isso é legal, talvez a um nível espiritual um pouco mais avançado que eu ainda não tenho, tá? Mas isso é sentimento, tá? É quando você consegue ter essa percepção, quando você consegue sentir verdadeiramente algo. E esse sentir, ele pode ser bom ou pode ser ruim. E a gente também vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Mas o sentimento basicamente é isso. Ele está atrelado ao seu ser.
tá? Ele está atrelado ao seu ser e daqui a pouco eu também vou comentar isso novamente. Bom, e as emoções, né? Vou falar agora da descrição técnica de emoções segundo lá, o nosso dicionário, tá bom? Bom, tá falando aqui, ó, ato de deslocar, movimentar, né? Agitação de sentimentos, abalo efetivo ou moral, turbação, comoção. Então, se a gente for trazer para nossa percepção, o que são as emoções? São quando existe movimento, tá? Então, a emoção, ela normalmente ela vem com uma coisa mais robusta, tá? Então, por exemplo, talvez você tenha visto alguma coisa que te deu um sentimento profundo, só que você reagiu àquilo ali. Então, você foi, de certa forma, acometido pelas suas emoções, tá? Então, toda vez que a gente tem um movimento relacionado a um determinado sentimento, a gente já começa a falar que isso pode ser uma emoção, que pode ser também boa ou ruim, legal? E também a gente vai falar daquilo daqui a pouco. Então, olha só, vamos lá entender. Então, se eu tenho duas percepções, tá? Então, vamos lá, nós temos duas percepções. Uma que é uma percepção mais interna e outra é uma percepção mais externa, ou seja, a gente consegue enxergar, a gente consegue visualizar quando uma pessoa ela está emocionalmente abalada, porque normalmente ou ela chora horrores, ou talvez ela vai rir horrores, mas o fato é que vai existir um movimento um pouco mais robusto relacionado àquilo que ela está sentindo, tá bom? Então, basicamente falando, a gente tem os sentimentos sendo uma coisa mais do sentir, como o próprio nome já diz, e o emocional, a parte de emoções, ser mais essa parte aí, movimento, né? De ação propriamente dito, de fazer alguma coisa ou se comportar de uma determinada forma. Legal? Bom, e aí a gente tem algumas definições segundo os autores aqui que eu gosto muito, tá? Eu não sei se você conhece Jacob Petri, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é autor de diversos livros e ele é um dos estudiosos, né, muito grande nessa questão do sistema emocional como um todo. Legal? Bom, e ele fala que os sentimentos, e aqui a gente começa, e eu gostei dessa definição, porque vem muito ligado ao espiritismo, tá? É muito próximo ao espiritismo e eu particularmente compartilho dessa visão que ele tem. E ele diz basicamente que quando a gente fala de sentimento, o sentimento normalmente vai ser expressado pela sua alma. A terminologia que ele usa é essa, é de alma, que nada mais é do que o nosso espírito, né? Então, segundo a percepção dele, e ele falou que isso já gerou muita discórdia entre o mundo acadêmico, mas, enfim, é uma percepção que ele, como estudioso, ele, como escritor de vários best-sellers, tem. Né? Então, ele traz essa questão dos sentimentos como sendo uma coisa da alma, ou seja, é uma sensação que vem do nosso ser interior, do nosso espírito propriamente dito. Em contrapartida, a emoção, ela é causada pelo ego, legal? Então, já diversas vezes a gente vê aqui pessoas falando entre o eu verdadeiro, né? O eu verdadeiro é como eu falo, mas o eu inferior e o eu superior, né? Que nada mais é do que o eu apurado e o eu que ainda precisa aí avançar um pouco mais. Eu falo que é o eu verdadeiro e o eu falso, né? E ele traz essa questão do ego também, assim como o Livro dos Espíritos, legal? Bom, pessoal, tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Fala pra mim se tá fazendo sentido, tá? Senão né, para eu me corrigir se eu falar alguma besteira aqui. Mas enfim, então ele traz essa questão da diferença entre sentimentos e emoções dessa forma. Ele fala que os sentimentos, ele é proveniente da sua alma, enquanto as suas emoções são provenientes normalmente do seu ego, tá? E aí tem um outro autor que eu gosto muito, Fábio saca muito sobre ego, é ruim. Tô no caminho, né, Rodrigo? Tô no caminho. E em contrapartida, a gente tem um outro autor também que eu gosto, que eu compartilho das visões dele, que é o Prem Baba. Não sei se
Não sei, não sei que não está aqui, né? Mas ele também, ele fala, ele faz uma comparação muito legal quando a gente fala de ego, né? Porque é confuso pra caramba nós entendermos, ou nós entendemos não, mas a gente conseguir visualizar essa diferença entre o eu inferior e o eu superior, né? Do ego inferior e o ego superior. Legal, Simone, bacana. Então, realmente é confuso, porque parece de fato que são duas pessoas dentro de uma só, né? Então é um negócio meio estranho para a gente conceber essa situação. E ele traz isso de uma forma assim tão clara que para mim faz muito sentido e explica muita coisa. E ele fala o seguinte: imagina você quer fazer uma viagem, né? Você quer fazer uma viagem, sei lá, daqui para a região dos lagos, quem conhece a região dos lagos aí do Rio de Janeiro, né? Então, você aí vai percorrer praticamente 200 quilômetros, 180, 200 e poucos quilômetros. Não é uma coisa que normalmente você vai fazer andando, né? É complicado esse caminho, porque é um caminho bem extenso. Tem pessoas que fazem aí como provação, né? Algumas paradas desse tipo. Enfim, ó o Selfie 1 e Selfie 2, Rodrigo, já... Aí, tá vendo? Eu tô tentando destecnicar a coisa aqui e o Rodrigo tá tecnicando mais ainda. Valeu, Rodrigo. Mas, e aí ele fala o seguinte: imagina você é um espírito, né? E como o livro dos espíritos traz, os espíritos eles são livres, né? A velocidade do espírito é a velocidade simples do pensamento. Então, né? Pensou, plasmou, né? E tal. Você pensa, as coisas acontecem. Né? Tanto é que eu vou falar daqui a pouco que a origem de tudo isso são os nossos pensamentos e a gente vai ver o porquê que isso acontece. Mas então imagina que você é um espírito, você quer ir lá para a região dos lagos, só que você precisa deslocar 200 quilômetros, né? Você é um espírito não, desculpa, eu falei errado, né? Você é uma pessoa e você quer deslocar lá para a região dos lagos. O que você vai fazer? Cara, você vai precisar de um veículo, né? Você vai precisar entrar dentro de uma condução, você vai precisar pegar o seu carro, que de repente é um avião, dependendo da condição que você tem, mais um helicóptero, né? Mas o fato é que você vai precisar de um veículo se você não quiser fazer alguma penitência do tipo, né? O Márcio está falando que vive batendo a boca. Destecnicando, Rodrigo? Valeu pela parte que me toca. Mas o fato é que a gente vai precisar entrar nesse veículo, né? E o nosso, para fazer esse deslocamento de 200 quilômetros, aí, poxa, uma coisa que se você fosse fazer andando, você levaria aí talvez 1 semana, 2 semanas, e um carro você faz em 2, 3 horas, né? Então, ele compara essa questão do nosso ego com o nosso espírito dessa forma. Imagina que você é um espírito e que você se desloca na velocidade do seu pensamento, tá? Essa é a realidade do espírito. Só que quando nós encarnamos nesse mundo, quando nós descemos, seja lá para cumprir uma missão, seja lá para uma aprovação, ou seja para uma expiação, ou quiçá os três juntos, nós precisamos de um veículo que possibilite a nossa existência nesse mundo. E esse veículo é o nosso corpo, é a nossa matéria, tá? Então a nossa matéria, ela nada mais é do que o veículo que faz com que possibilita o nosso espírito viver nesse ambiente. E aí o que acontece? Existem características que vão fazer com que você viva na sua matéria, no seu veículo, e existem características que vai fazer com que você viva na sua alma, com que você viva como ser espírito. Legal? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma analogia, o seu carro, ele precisa de quê? Ele precisa de combustível. As armadilhas do homem velho, né? Verdade. Então, o seu carro, ele precisa de combustível, ele precisa de pneu, ele precisa de uma série de outros fatores que você, como pessoa, não tem, né? Então, o seu carro, ele tem uma característica, e essa característica do seu carro é o seu ego, legal? Então, o seu ego, ele é necessário para que você viva nessa terra, ok? Você não vai encarnar nesse mundo sem o seu ego, é impossível, ele está junto de você, ok? Só que você pode ter um veículo se deslocando de forma pesada, você pode ir daqui para a região dos lagos, talvez numa carroça, ou você pode ir talvez numa Lamborghini, se a gente for fazer uma comparação, numa Ferrari, para quem gosta de carro,
né? Ou talvez num helicóptero, que tem um deslocamento muito mais leve, né? Com menos atrito e tal. Então, essa dificuldade de movimentação é o nosso ego. Você, através do seu livre-arbítrio, você pode decidir andar numa carroça ou andar em um helicóptero, tá bom? Então ele vem trazendo essa questão do ego com essa comparação. Imagina que você, nessa existência, sem dúvida, exatamente, legal, bacana, Bela. Então assim, nós viemos para essa existência e nós precisamos de algum veículo que nos mova nesse mundo. Esse veículo é o nosso corpo. E o nosso corpo, ele tem necessidades materiais, ok? O nosso corpo, ele tem necessidades materiais, a gente não pode fugir disso. Nós sentimos emoções, nós sentimos sentimentos, nós criamos confusões, né? E isso faz parte da nossa existência, ok? Então, o ego é basicamente isso, é o veículo que você está nesse momento, e esse veículo ele pode se locomover de uma forma mais leve, ou ele pode se locomover de uma forma mais pesada. E essa é a chave que a gente precisa virar, tá? De acordo com o nosso nível moral, de acordo com o nosso nível de depuração, a gente vai se deslocar nesse mundo de forma mais leve ou mais pesada, tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, filosofias à parte, tá? A decisão de carregar um peso nas costas e sair brigando com todo mundo e sentir um monte de emoções e sentimentos negativos é nossa. Legal? É nossa. E eu vejo algumas pessoas falando, não existe emoções boas e emoções ruins, existe aquilo que você faz com ela, né? Não existe sentimentos bons e sentimentos ruins, existe aquilo que você faz com ela. E de fato isso tem um fundo de verdade, mas existem sim, né, emoções boas e ruins, tá? Existem emoções que vão liberar determinadas neurotransmissores no seu organismo, que são emoções ruins, e existem emoções que vão liberar neurotransmissores bons, né? Que foi o que a gente falou da última vez, da última palestra que a gente participou. Só que essa decisão ela é nossa, tá? Nós podemos decidir eliminar aquilo ou atenuar, porque quando a gente fala de sistema emocional, quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de sentimento, de fato, nós não temos como controlar, na maioria das vezes, aquelas emoções que estão sendo geradas muitas das vezes pelo nosso ego. Essas que são as preocupantes, legal? Mas nós precisamos ficar presente para aquilo que está acontecendo. E esse é o primeiro passo, legal? Esse é o primeiro passo. Bom, vamos lá. Então, com isso a gente entra no que eu falo, né? No ciclo da realidade, que é o ser, fazer e ter. Quando a gente fala de sentimentos, a gente está basicamente falando do nosso ser, e a gente está falando basicamente do nosso ego superior, ou nosso eu verdadeiro, nosso eu superior, né? Quando a gente fala de emoções, a gente está falando do fazer, do reagir, que são mais ligadas ali no ego inferior, no ser inferior, ou no nosso eu falso, legal? Então a gente precisa ficar presente para aquelas coisas que está acontecendo na nossa vida, porque o somatório disso vai ser o que vai gerar o nosso resultado, que é o nosso ter. E esse resultado eles podem ser positivos ou negativos. Então a gente precisa vigiar as nossas emoções, legal? As nossas emoções. Bom, e aí o que acontece? Quando nós começamos a ficar presente para isso, os questionamentos, eles naturalmente vão começar a acontecer, tá bom? Eles vão começar a acontecer. E normalmente nós tendemos por que o fulano fez isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não consigo viver dessa forma. Eu não consigo fazer X, Y, Z. E isso começa a criar uma batalha interna na nossa cabeça, ainda mais quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre as coisas, principalmente sobre o espiritismo propriamente dito, e a gente fala, caramba, mas isso não é moral. Isso, de acordo com a minha percepção, não é legal, eu estou sentindo isso por aquela pessoa.
Mas como pode? E a gente começa aquela batalha interna, mas ao mesmo tempo você sente raiva, você sente angústia, você sente ódio, né? Daquela vontade, eu vou matar esse cara, irmão, vou matar essa mulher, enfim. E aí a gente começa a ser bombardeado com com esses sentimentos, com essas sensações, com essas emoções. Legal? Bom, e aí, o que nós precisamos entender? E essa é a chave, tá? Essa é a chave. Nunca é com os outros, sempre é conosco. E a gente estava numa reunião esse final de semana, numa roda de conversas, e o Celso, ele falou uma coisa bastante interessante. E quando ele falou isso, me virou uma chave, né? Me virou uma chave muito forte. E eu achei bacana, tá? Eu não sei exatamente como ele falou, mas o contexto foi o seguinte: a hora que você fica presente para uma determinada situação, é onde começa o momento de provação na sua vida. Olha que forte isso. Ele falou isso, eu falei, caramba, é verdade. Porque se as emoções que eu sinto relacionadas a outras pessoas ou relacionadas a situações, a governo, a seja lá o que for, ao cachorro que fez xixi onde não devia, né? Tem gente, eu brinco, né? Falo assim, cara, tem gente que anda tão emocionalmente negativo que o papagaio voou ali, o que esse papagaio tá gritando aqui e tal? Enfim, fica realmente chateado com tudo isso. Mas o fato é que esses sentimentos, eles sempre estão mostrando algo pra gente. E é aí que nós precisamos entender. Nós precisamos entender o que essas emoções, o que esses sentimentos estão querendo mostrar pra gente. Legal? E aí, capturando essa fala do Celso, para mim foi fantástico, ele falou, a partir desse momento começa a aprovação. Porque talvez, e aí só talvez, tá? Eu vou trazer um talvez aqui, né, repetidamente, porque só talvez seja isso que você precisa evoluir. Talvez seja isso que você precise entender para você continuar na jornada do progresso. É você entender o que essas emoções, como esses sentimentos, eles estão interferindo diretamente na sua vida. Legal? Porque a hora que você consegue entender, você vira a chave, aceita e simplesmente decide continuar a sua vida de forma mais leve, tá bom? Então, essa frase foi perfeita, porque talvez a hora que a gente tem essa clareza, talvez a hora que a gente tem essa concepção, é a hora onde a gente começa no nosso momento de provação. Talvez a gente tenha reencarnado nesse mundo novamente para provar que a gente aprendeu alguma coisa já. Né? E as coisas são tão fantásticas porque às vezes a gente está num grupo de amigos ou num grupo e eu vou falar disso daqui a pouco, mas a gente está num grupo de trabalho, né? O grupo de amigos você tem controle, o grupo de trabalho não. Você trabalha com outras pessoas que têm comportamento muitas das vezes diferentes do seu, e aquilo ali te aflige, aquilo ali te atordoa de alguma forma, só que você não está ali por acaso. Talvez aquilo ali seja intencionalmente feito por você antes de descer, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? O Livro dos Espíritos, ele traz muito essa questão de que, cara, se eu preciso provar alguma coisa, eu vou ser colocado de forma opcional e intencional, né, por minha conta, lá no outro mundo, para cair naquela situação novamente. Olha só que interessante esse ponto de vista. E aí o que eu preciso aprender com essas situações, ok? E agora eu quero voltar naquele pensamento que você teve lá no início, quando a gente começou a nossa palestra, e você pensou em algo que a hora que você descobrisse a diferença de emoções e sentimentos, talvez conseguisse aliviar algum peso, alguma coisa que você tenha carregado, né, ou esteja carregando, ou algumas coisas que tiram a noite de sono sua, né? E talvez esse é o momento. Mentalize essas coisas e busca compreender, cara, o que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi que me segura nessa determinada situação. Pessoal, faz sentido o que eu estou falando aqui, pessoal? Tá tranquilo? Fala para mim nos comentários. Tem um pouquinho de delay.
aqui no Facebook, mas fala para mim se tem sentido isso que eu estou falando, tá? Quais são? Através dessas emoções negativas que você está tendo, então, quais são? Através desses pesos que você anda carregando, através dessas... Total, Rodrigo, show de bola, legal, valeu. Através dessas noites de sono que você vem perdendo, quais são os aprendizados? O que você precisa aprender? O que você precisa provar para continuar a sua jornada, para fazer uma limpeza ou fazer uma evolução ali, quem sabe no seu nível moral, continuar na sua lei do progresso, né? O que você precisa aprender para sair dessa situação? E uma vez um amigo falou para mim isso, né? E se você está passando por uma situação ruim, por aquela situação, literalmente, fala assim, cara, isso só pode ser obra do capiroto, irmão. Né? Então, isso só pode ser obra do capiroto. Isso não é de Deus não, cara. Na moral, isso não é de Deus não. É o capiroto que está botando essa situação na minha vida. E não é, né? A gente sabe que não é, né? A gente sabe que nós acordamos isso antes de vir para cá, né? E quais são essas situações? E aí ele falou para mim, cara, enquanto você não conseguir aprender com essas situações que você... Tá rindo, meu pai? Tá rindo, né? Mas enquanto você não aprender, ainda põe a culpa no capiroto. É verdade, cara. Coitado do capiroto, né, irmão? Coitado do capiroto. Então, o que você precisa aprender para sair dessa situação? E ele falou isso para mim. Enquanto você não aprender com aquilo que você está vivendo, aquilo ali vai continuar se repetindo na sua vida. E isso pode ser, isso pode vir repetidamente acontecendo até de formas diferentes. Mas quando você olha para a ideia central daquele problema, você começa a perceber que é a mesma coisa. Legal? Então nós temos o livre-arbítrio para buscar entender através da sabedoria, e eu falei da sabedoria lá no início, né? Qual é a sabedoria? O que você precisa para aplicar tudo? Cadê a autorresponsabilidade? É verdade, coitado do capiroto. Então, o que você precisa aprender com tudo isso que vai fazer com que você saia dessa situação? Legal? Porque nada é por acaso. Legal? Nada é por acaso. Vai voltar na mesma prova até... É isso aí. Vai ficar repetindo de ano. Aí ficar repetindo de ano várias vezes, aí vai levar uma vida pesada sem necessidade. Né? Vai ficar repetindo... Perfeita comparação, Rodrigo. Gostei. Vai ficar repetindo de ano. Né? Fazendo aquela mesma prova ali várias vezes. Só muda ali talvez a questão, vai querer... Poxa, não, deixa eu colar do vizinho. Aí o vizinho tá com problema pior que o teu, né? Isso acontece na escola, né? Às vezes a gente quer colar, mas o cara sabe menos lá, a menina sabe menos que você, e você acaba tirando uma nota pior do que a dele, né? Então, enfim, mas é isso, legal? É isso. Bom, e aí, eu trouxe aqui um conceito sobre essa questão de prova, né? Eu fiz uma busca na internet e eu achei essa, inclusive de uma página espírita também, para mim foi a melhor definição, tá? Talvez tenham outros, mas relacionadas à prova, né? Também que certos problemas têm por finalidade provar-nos, né? São para testar nas conquistas que supostamente já ter feito, ou seja, talvez... Márcio, meu Deus, só orar, né? Tem o poder da oração, tá lá no Livro dos Espíritos também, né? Isso aí você pode simplesmente orar para Deus que ele vai te mostrar o caminho, ele não vai fazer para você não. Livre-arbítrio. Enfim, mas só para descontrair, tá, pessoal? Vamos lá. Então, conquista que supostamente já ter feito, ou seja, você já talvez numa vida pregressa você já passou por aquela determinada situação e você pulou essa etapa. Só que você decidiu por bem falar assim, não, eu vou provar que eu resolvi esse problema. E aí você volta para cá para fazer a prova novamente, né? E aí a gente fica batendo cabeça. Sem que sejam servindo-nos do vocabulário sânscrito, um karna negativo, né? Então não é karna. São oportunidades de confirmação do aprendizado, situações que pelo livre-arbítrio o espírito expressa sua vontade.
Então, olha essa definição de prova, né, que eu peguei aqui. Então, são situações pelo livre-arbítrio, expressa a sua vontade. Legal? Então, a gente entender que o que a gente está passando aqui faz parte. O nosso sistema emocional, ele tenha o nosso ego junto. Legal, pessoal? Olha só, eu já estou com 40 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, fica muito à vontade de fazer, tá bom? Inclusive, eu deveria ter falado isso lá no início, não falei. Mas não falei mesmo por esquecimento. Me perdoem, mas se tiver alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar, seja agora ao vivo ou seja talvez, se você estiver vendo essa gravação, você pode deixar a pergunta nos comentários que vai ser um prazer responder lá no Pode Me Esclarecer, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta, fica à vontade de fazer agora, ou se você estiver assistindo a gravação dessa palestra, você pode deixar nos comentários ou mandar para a Simone, que vai ser um prazer enorme, vai ser uma honra responder para você, tá bom? Bom, mas vamos lá, pessoal, se eu não, já caminhando aqui para a gente resolver essas emoções aí, esses sentimentos negativos que talvez você venha tendo e que talvez possa estar tirando algumas noites de sono, tá? Existe um problema muito grande da gente ignorar isso. Legal? Ignorar isso. Como eu falei, sentimentos e emoções, a diferença é uma diferença técnica, né? Uma vai estar ligado mais ao meu ser, outra vai estar ligado mais ao meu fazer ali. Eu vou estar movimentando alguma coisa ali, vai estar me gerando uma expressão mais forte, tá? Só que muitas das vezes a gente deixa passar, fala assim, cara, tá na mão de Deus, né? Eu escuto muito essa afirmação, está na mão de Deus. E de fato, né? De fato, ele tem o poder, mas ele deu o livre-arbítrio pra gente, tá? Sinto vos informar que nós temos o livre-arbítrio, né? Então nada ele vai fazer que não esteja em nossas capacidades de fazer. Legal? E isso é muito forte, porque traz a responsabilidade total para o nosso ser. Legal? Então, quando a gente não olha para isso, tecnicamente falando, tem espírito que tem mais testes que o outro? Depende, né? Tem uma das perguntas que eu gosto muito, cara, eu sou fã do Kardec, né? Porque ele é um cara extremamente racional e eu conecto muito com essa racionalidade do Kardec. E tem uma determinada... E eu gosto muito também dos espíritos amigos lá que respondem Kardec, porque eles conseguem ser mais racional que Kardec e consegue, às vezes, dar uns tapas nas respostas, né? E ele fala, depende, analisais o caso, né? Então, assim, tem espíritos que têm mais testes que o outro? Talvez sim, talvez não. Mas o fato é que a gente precisa entender quais são os nossos testes, legal? Tem aquele ditado que diz que nada é nos dados além da nossa capacidade de carregar. E isso é um ditado, não sei se é ditado, se existe em algum lugar isso escrito na Bíblia, eu não lembro de ter lido isso na Bíblia, tá? Se foi, não lembro. Mas é isso, tá? A gente não consegue carregar mais, a gente não tem mais do que aquilo que a gente consegue carregar. Então, se uns têm mais testes do que outros, né, o que vai interferir disso no nosso progresso? O que a gente precisa entender é o que nós precisamos melhorar, quais são as depurações que nós precisamos ter no nosso ego, ou seja, no nosso eu inferior, para que a gente passe por essa existência cumprindo aquilo que nós descemos para fazer. Legal? Porque isso foi acordado previamente, tá bom? Então é isso que a gente precisa ficar presente, tá bom? É isso que a gente precisa ficar presente. Agora, o que tem é que às vezes umas pessoas, elas têm mais dificuldade, não vou falar dificuldade, né? Mas vamos trazer dificuldade que vai ficar mais claro. Ou mais facilidade para passar por uma determinada situação. Legal? E isso vai estar ligado à aceitação. O quanto eu aceito e o quanto eu aprendo. Quanto mais rápido eu aprender com aquela determinada situação, mais rápido eu vou passar pelo processo. Simples assim. Beleza? Bom, respondeu, Márcio? Se respondeu, me fala.
Tá bom? Bom, mas vamos lá. Se a gente não olhar para isso, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de emoções negativas, que é o caso lá, porque emoções positivas é bom, né? A gente entende o que nos faz bem, a gente entende o que libera os hormônios da felicidade na nossa vida e duplica e procura fazer mais vezes. Então, isso é simples. Show, legal, Márcio, bacana. Então, isso é simples. As emoções positivas. O que aflige a nossa vida? Vamos ser verdadeiros, são as negativas. Só que qual é o problema da gente não olhar para isso? Né? Levar a vida como Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e está nas mãos de Deus. Porque essas emoções, esses sentimentos, eles vão liberar o cortisol no nosso sangue. E esse cortisol, ele é precursor de doença. Né? Não o cortisol como um todo. O cortisol ele tem uma taxa saudável no nosso corpo, mas quando ele está acima e ele sobe quando a gente está com excesso de estresse, quando a gente está com excesso de angústia, ou seja, tudo quanto é sentimentos, tudo que é emoções negativas, eles vão liberar excesso de cortisol e é para isso que a gente precisa ficar presente. E aí a gente tem aumento de peso. Eu separei algumas aqui, ó. Isso também você pode buscar em qualquer site de medicina, tá? Massa muscular, perda de massa muscular, aumento de peso, aumento de chance de osteoporose, dificuldade na aprendizagem, baixo crescimento. Então, assim, lapso de memória, olha isso. Então, o cortisol, ele é o precursor de várias doenças na nossa vida se ele estiver em excesso. Tá? E muitas das vezes a gente precisa de um gatilho para se dar conta disso. Né? Quantas pessoas a gente já ouviu falar de situações que teve à beira da morte, a partir daquele momento ali ela virou completamente o jogo da sua vida. A minha pergunta é, será que precisa a gente chegar nesse ponto para que a gente mude alguns hábitos, tá bom? A gente precisa ficar presente para isso e entender como que a gente está lidando com isso. E, Fábio, beleza, eu entendi, mas eu não consigo controlar. E aí a gente vai falar aqui, qual é o precursor, o que causa, né? O que vem antes das suas emoções? São os nossos pensamentos, tá? O pensamento, ele é a raiz de tudo, legal? Então, só que entra muitas das vezes naquela situação, e eu trouxe isso também na última vez, que a gente fala, mas eu não consigo saber o que eu penso quando eu já explodi com aquele meu amigo, com aquela minha amiga, eu já xinguei alguém no trânsito, né, cara, tem pessoas aí que já partem direto para a agressão, quando vê simplesmente já foi, é tão rápido que não consegue nem ter gestão sobre as próprias emoções. E aí, o pensamento, ele é a raiz de tudo, tá? O pensamento, ele vai fazer total diferença nas nossas emoções. São eles que vão alimentar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Legal? Só que aí eu falo o seguinte, os pensamentos... Beleza, Fábio, eu entendi que os pensamentos, eles são a raiz de tudo. Mas como eu consigo trocar isso? Pessoal, não tem caminho mais fácil, legal? Não tem caminho mais fácil, não tem atalho, tá? Existem duas formas de você mudar, né, essa chave. Porque eu falo que o pensamento, ele vai ser alimentado pelo que eu chamo de registros mentais. Tá bom? E os registros mentais nada mais é do que o nosso conjunto de crença, é o nosso conjunto de convicção, né? É aquilo que a gente acha que sabe, aquilo que a gente acha que não sabe, né? É aquilo que a gente aprendeu lá na escolinha com a tia Lili, né? Então, tudo isso compõe os nossos registros mentais. A nossa mente, ela é como se fosse um guarda-roupa, né? Tem várias gavetas. E o que acontece? Às vezes você pega a meia e bota no lugar da camisa, mistura com o lugar do short e fica uma grande confusão teu guarda-roupa. Né? E tem um ditado que é legal que fala que assim como anda o seu guarda-roupa, assim como anda a sua casa, assim como anda o seu carro, anda a sua mente. Porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Né? Então a gente precisa começar a organizar esses arquivos mentais para que os nossos pensamentos eles comecem a ter mais fluidez, né? Eles comecem a ter mais, a gente consegue ter mais controle. Só que só existem dois caminhos. O primeiro é um forte impacto emocional, ou seja, é quando a gente tem uma pessoa que está
ela sofre um acidente muito grande, ou acontece algo meio trágico na vida dela, e a partir daquele momento ali a chave dessa pessoa vira. Legal? Então, essa é a primeira forma. E não é a forma, na minha opinião, melhor para você mudar os seus pensamentos. Porque eu acredito que você não queira passar por nada trágico para eliminar esse monte de coisa ruim da sua vida. Legal? Eu acredito nisso. Então, qual seria a outra forma? Prática e repetição. Prática e repetição. Prática e repetição. Tá? Toda vez que eu falo isso, né, eu falo isso várias vezes, me vem aquela cena do Emmanuel falando pro Chico, né? Disciplina, disciplina. Aí o Chico pergunta, né? E a segunda? A disciplina. E a terceira? A disciplina. Ou seja, tudo é disciplina. Então, se você quer mudar essa chave de forma consciente e fazer a sua viagem para a região dos lagos de forma mais tranquila e mais leve, num veículo que quase ou sem nenhum atrito, né? Disciplina, prática e repetição, chaveia, entende quais são as coisas que tiram você, né? Que fazem com que as suas emoções, que fazem com que o seu sentimento, eles caem e comecem a liberar aí o cortisol, né, que traz muitas doenças. Inclusive já tem vários estudos falando que várias doenças aí eles são de origem emocional, né? Então, se o nosso sistema emocional ele pode causar, ao mesmo tempo a gente pode eliminar uma doença, né? Não estou afirmando aqui que você vai se curar, talvez, se você tiver alguma coisa, tá? Mas o fato é que a gente pode fazer esse efeito regresso, né? De forma consciente. Eu posso, por opção minha, decidir, cara, essa emoção que eu estou sentindo não é legal. Esses comportamentos que eu estou tendo não são legais. Não faz sentido eu ficar cabisbaixo. Quais são os pensamentos que eu estou tendo? X, Y, Z. O que eu preciso para substituir isso? Busca sabedoria. Né? Busca sabedoria. No Livro dos Espíritos fala do poder da prece, do poder da oração. Busque, peça ajuda para aquela galera que você fez um acordo. Né? Se você leu o Livro dos Espíritos, você sabe que você fez um acordo, talvez aí com os seres lá que falam assim, não, eu estou contigo nessa jornada, vamos lá que eu vou te ajudar. Peça ajuda a eles, que talvez esse é o caminho, né? E disciplina, prática e repetição, prática e repetição, prática e repetição, porque mais cedo ou mais tarde você vira a chave. Não existe outro caminho, tá? Não existe, na verdade existe o outro, mas não é tão legal, né? Então a gente precisa ter disciplina e principalmente usar a sabedoria, o livre-arbítrio que foi dado a nós para que a gente passe por esse processo de forma mais tranquila e a gente consiga eliminar aí talvez males que, cara, vem te seguindo aí, vem te atordoando aí, talvez ao longo de anos, tá bom? E que eu afirmo a você que você não precisa passar por isso, tá? Isso é a coisa mais divina de tudo. Você não precisa passar por isso. Você pode, em apenas uma decisão, mudar esse processo, mas vai ser do dia para a noite? Não. Não, nós precisamos de disciplina, tá bom? Disciplina, prática e repetição. Entende quais são os pensamentos que ficam a maior parte do seu tempo na sua mente, tá? E busque alimentar os seus registros mentais com informação, porque os nossos registros mentais, eles nada mais são do que, lá no nosso cérebro, nada mais é do que um computador. É um celular seu. E você sabe quais aplicativos você precisa utilizar, né? E quais são os aplicativos? O que vai interferir diretamente na programação do nosso celular mental? São as nossas amizades. São aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta. Por quê? O que a gente vê e o que a gente escuta vai direto para os nossos registros mentais e vai lá e vira uma chavezinha. Você tem controle sobre isso. Talvez não sobre seus colegas de trabalho, mas lidar com isso da melhor forma possível e entender que se você está sentindo alguma coisa naquele meio que você não tem controle, aquilo que está te prejudicando fala mais sobre você do que sobre eles propriamente dito. Legal? Então a gente precisa ficar
presente para isso e procurar entender quais são os aprendizados que eu preciso ter na minha jornada para que as minhas emoções e os meus sentimentos estejam alinhados para aquele futuro que eu quero. Né? Você quer um futuro, como é que você visualiza esse futuro? Com mais paz, com mais tranquilidade. Né? Então, você precisa fazer isso. E a única forma é sabedoria. Busque entender os seus sentimentos, as suas emoções. Eles não são inimigos seus. Eu falo de domínio emocional, mas o fato é que a gente não domina, mas a gente procura, a gente aprende a lidar com isso da melhor forma. Tá? Você não tem como, você está vendo, você vê uma cena trágica, você vê alguma coisa, aquilo vai mexer com você. Você não tem como ser frio em relação àquilo. Pode até ser, mas tem que ser meio psicopata dessa ideia, né? Mas, enfim, mas normalmente a gente não tem como reagir de forma positiva a essas coisas negativas. Mas você pode decidir carregar aquilo ou não. Né? Você pode, nesses determinados momentos, definir se você vai ter uma emoção mais intensa ou não. Legal, pessoal? Pessoal, perguntas, dúvidas, questionamentos, fala para mim, a gente tem 5 minutos para ir fechando. Se não tiver, eu já vou começar a fechar, legal? Espero verdadeiramente que tenha feito sentido para você. Espero que eu possa ter esclarecido essa diferença entre uma e outra, que apesar de ser basicamente uma diferença técnica, mas nós conseguimos diferenciar aquilo que vem, como Jacó diz, da nossa alma, da nossa essência, e aquilo que vem do nosso ego. É fácil a gente perceber quando a gente está presente para as situações, quando a gente está buscando aprender com essas situações e não simplesmente julgar por que eu estou passando por isso, por que isso está acontecendo comigo, por que fulano é assim assado e eu sou assim assado, beleza? Então, se eu tirar os óculos, né, tirar as vendas dos meus óculos, porque tudo vai ser de acordo com os seus óculos. Então, se você procurar mudar essas lentes que você enxerga o mundo e começar a entender como você pode começar a aprender com todas essas adversidades que você tem no seu dia a dia, as suas noites de sono, a sua vida mais leve, elas vão começar a acontecer. Mas você precisa de prática e repetição, prática e repetição, prática e repetição. Tá bom, pessoal? Já que não tivemos pergunta, Rodrigo só fez uma carinha maneira aqui. Bacana, se você, novamente, estiver vendo essa gravação, pode mandar pergunta para Simone, vai ser um prazer responder para você. Legal? Bom, vou finalizar aqui, tudo certo? Simone, posso finalizar? Enfim, deixa só ela me responder aqui, que aí eu finalizo. E é isso, tá bom, pessoal? Gratidão a todos que estiveram presente aqui nessa noite de terça-feira. É uma honra estar aqui com vocês. E eu espero que eu tenha sido ferramenta aí para levar alguma coisa, levar algum conhecimento que você consiga de fato transformar esse conhecimento em sabedoria. Porque, voltando ao início, nada adianta nós nos absorvemos muitos conhecimentos se nós não tivermos sabedoria e disciplina para aplicar isso na nossa vida. Legal? Marco, legal. Poxa, gratidão você, Marco, pelo áudio. Poxa, por estar aqui também, né? Patrícia, legal. Pessoal, foi ótimo estar com vocês. É um prazer enorme sempre estar com vocês aqui, tá bom? E ótimo, Fábio, legal. Obrigado. Show, show, show. Gratidão, pessoal. Gratidão a todos. Qualquer coisa, manda para Simone que vai ser um prazer responder no nosso próximo vídeo. Até mais. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.